dizer que é uma honra para mim estar nesse evento magnífico sobre o cooperativismo do agronegócio. Agradecer a cada um de vocês pela presença. E como bem destacou o Douglas, eu quero que vocês participem pelo chat. Estou vendo o chat aqui muito calminho. Quero dar uma agitada aqui. Quem já assistiu alguma palestra interativa minha pessoalmente sabe que eu normalmente distribuo controles remotos, ou as pessoas participam pelo celular. Aqui no mundo virtual a gente adaptou um pouquinho, vocês vão poder participar pelo chat, seja aqui da plataforma, ou então quem nos assiste no YouTube também vai poder participar pelo chat, tá bom? Eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui, eu preparei alguns slides para a gente poder fazer esse bate-papo, mas vocês já podem também ir encaminhando perguntas que ao término a gente vai ter alguns minutinhos para respondê-las, tá bom? Então, o nosso tema central aqui é relação econômica do agronegócio. Eu fico muito feliz de poder falar depois de 3 craques, né? O ministro Roberto Rodrigues. Então, eu estava dizendo que para mim é uma honra poder falar depois de 3 craques, né? Com o ex-ministro Roberto Rodrigues, professor Marcos Fava Neves e o Renato Nobili. Isso facilita a minha vida, porque agora eu vou falar das relações econômicas e inserir o agronegócio dentro do atual contexto. Isso vai facilitar muito a minha vida. Bom, como eu disse para vocês, a minha palestra é interativa. Eu quero que vocês já comecem me ajudando a fazer esse diálogo, esse bate-papo, respondendo a uma primeira enquete. Vocês vão participar através do chat, seja aqui na plataforma da Mundo Cop, ou seja, então, no canal do YouTube. A pergunta ela é muito importante e eu preciso que vocês escrevam sim ou não. A pergunta é a seguinte: vocês acham que o Brasil vai conseguir vacinar no mínimo 70% da população adulta ainda esse ano, ainda em 2021, ou a gente só atinge esse percentual no ano que vem, em 2022? Quem acha que sim, que a gente vai conseguir pelo menos 70% neste ano, responda sim, tanto no YouTube quanto também aqui na plataforma, no chat. Quem acha que não, apenas escreva não. Eu quero ter o termômetro de vocês para eu poder saber ao longo da minha apresentação como é que está o grau de otimismo em relação à evolução da vacinação. Luiz, por que esse percentual de 70%? Porque, na verdade, é um número, segundo os médicos, segundo os especialistas, que a partir dele, a partir de 70% da população adulta, a gente consegue ter, de fato, um grau grande de imunização, a gente consegue fazer com que a circulação do coronavírus diminua muito e, consequentemente, a gente consegue ter uma consistente reabertura da economia. E quanto mais a gente reabre a economia, menos a gente, obviamente, atrapalha essa recuperação econômica. Então, para mim, é importante entender, através da percepção de vocês, se a gente está ou não no caminho de atingir esse objetivo de vacinar pelo menos 70% da população adulta. Olha, as primeiras respostas estão chegando aqui. Olha, pessoal, bem dividido, hein? Vou citar alguns aqui. O Ernesto disse que sim, a Graciela disse que sim, a Ana Lorena disse que não, o Lúcio disse que não, Creiciano disse que sim, a Elisete sim, o Pedro Henrique não, enfim, continuem votando, já estou vendo que vocês estão divididos. Isso mostra o tamanho da incerteza que nós temos em relação à vacinação. E olha que curioso, pessoal, eu trouxe para vocês a manchete de hoje, segunda-feira, 10 de maio de 2021, a manchete do Valor Econômico. Repare bem, tem tudo a ver com o nosso bate-papo econômico aqui, dizendo o seguinte, que os preços das commodities estão subindo no mundo inteiro, estão bombando, isso ajuda muito o Brasil, ajuda muito o nosso agronegócio, ajuda muito a nossa balança comercial, mas a retomada econômica de forma consistente precisa da vacina. Então, olha que coincidência, a manchete do Valor Econômico tem tudo a ver com o nosso bate-papo aqui, né? E aí eu reforço para vocês, a velocidade de recuperação da economia brasileira vai depender, sobretudo, da nossa capacidade de acelerar ou não a vacinação, principalmente da nossa população adulta. Então, continuem dizendo, votando, se vocês acham que sim ou que não, se nós vamos conseguir vacinar pelo menos 70% da população adulta ainda este ano. Bom, eu queria investir apenas 2 minutinhos do nosso tempo aqui para falar rapidamente como é que eu enxergo o cenário mundial. Primeiro, porque o Brasil não é uma bolha, não é uma ilha. O que acontece no mundo, obviamente, afeta o Brasil. E, em segundo lugar, porque é do interesse do nosso agronegócio saber se o mundo vai bem ou vai mal, porque o agronegócio é um grande exportador. Eu queria começar com essa capa
da revista The Economist, a revista britânica, aqui do meu lado esquerdo, do lado esquerdo de vocês também, uma capa belíssima que foi feita no ano passado, que simbolizou o fechamento total da economia lá pelos meses de março, abril, quando veio a primeira onda do coronavírus. Ali foi meio que um lockdown global, o mundo entrou em recessão, e esse ano a mesma revista The Economist fez uma outra capa, trazendo à tona a questão da vacina. A vacina que é, de fato, a grande esperança de retorno à normalidade da economia global. E quando eu olho essas duas capas, isso me dá uma tranquilidade, por quê? Porque no ano passado, há um ano, o cenário era o da capa do lado esquerdo. Era um cenário de fechamento econômico, era um cenário que a gente não vislumbrava quando as vacinas estariam prontas e nem sabíamos se elas seriam ou não eficazes. Agora, em 2021, embora aqui no Brasil em particular, os números de mortes e de contaminados estejam até piores, esses números, do que estavam no ano passado, a gente tem, de fato, uma luz no fim do túnel, que é o processo de vacinação. Um pouco mais lento do que a gente gostaria, né? Mas, de fato, o mundo está sendo vacinado. E aí, com essa perspectiva, como é que eu enxergo a recuperação do mundo? Ela é no formato V. A letra V simboliza a recuperação do mundo. O que significa a letra V? A primeira perna do V significa que o mundo, ano passado, levou um tombo, encolheu, na média, 4% do PIB, ou seja, 4% da economia. E esse ano eu prevejo o mundo crescendo, em média, 6%. Portanto, quando você cai 4 e cresce 6, de fato é uma recuperação em V. Uma recuperação rápida, e essa é uma ótima notícia para o Brasil e para o nosso agronegócio. Porém, eu preciso mencionar aqui dois riscos que podem atrapalhar essa segunda perna do V, que podem, de alguma forma, dificultar essa retomada acelerada. O primeiro risco envolve o surgimento de novas variantes do coronavírus que podem, eventualmente, driblar a eficácia das vacinas que já existem. Isso é uma coisa que a gente não controla, é uma coisa que a gente tem que ter muita fé e muita esperança na ciência para que isso não ocorra, mas eu, como economista, preciso colocar para vocês que se amanhã surge uma nova variante do coronavírus, completamente imprevisível, que dribla todas as vacinas, gera uma terceira ou quarta onda do coronavírus no mundo e obriga o mundo a fechar de novo as suas economias, é claro que a recuperação não será em V. Então, a minha premissa aqui é de que as vacinas, até o presente momento, estão conseguindo ser eficazes contra as novas variantes que estão surgindo. E vamos torcer para que continue assim. O segundo risco importante, que é, na verdade, um alerta aos países ricos, é o quê? Como eles deixaram os países pobres para trás, a vacinação está mais lenta nos países pobres, eu incluo o Brasil aqui como um país pobre, isso na prática está fazendo com que nós, países pobres, sejamos fábricas de novas variantes. E aí, se um país pobre, por conta da falta de vacinação, criar uma nova variante, né, for vítima de uma nova variante, e essa nova variante driblar a vacina, como eu expliquei no risco 1, obviamente que o vírus não respeita fronteiras. Ele não vai ficar restrito aos países pobres. Ele vai migrar para os países ricos e aí pode colocar em risco toda a vacinação que já foi feita lá. Portanto, a inteligência seria dizer o quê? Que os países ricos precisam garantir também vacinas para os países pobres, porque ou a gente imuniza o mundo inteiro, ou o mundo inteiro vai estar eternamente correndo o risco do surgimento de novas variantes. Mas, embora eu tenha pontuado aqui os dois riscos, eu estou otimista. O meu cenário para o mundo é de crescimento de 6% neste ano. E isso ajuda o nosso agronegócio. Os Estados Unidos vão muito bem com o Joe Biden, que está injetando trilhões e trilhões de dólares na economia, mas eu queria pontuar aqui a China, porque obviamente a China é o nosso principal parceiro comercial, é o nosso principal cliente do agronegócio, e eu queria lembrar para vocês que a China, no ano passado, foi a única boa exceção em termos de crescimento econômico. O mundo inteiro encolheu, o Brasil inclusive, mas o PIB da China ainda conseguiu crescer 2,3% no ano passado. E para esse ano eu estou muito otimista com China, vai crescer, vai bombar em torno de 8%, e isso garante o sucesso do nosso agronegócio, garante também o sucesso do nosso setor de mineração. Tá bom? Muito bem. Feita essa rápida pincelada sobre o mundo, eu queria pontuar, antes de entrar em Brasil,
que, embora eu esteja otimista com o mundo e também com o Brasil, vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, eu não posso deixar que vocês saiam daqui hoje sem essa mensagem de que essa recuperação econômica, embora positiva, ela é muito desigual. E essa desigualdade eu queria simbolizar para vocês com a letra K. O que significa o K? A primeira perna do K foi a do ano passado, o mundo inteiro caiu. Mas as duas pernas à direita do K, elas simbolizam a desigualdade em 2021. Tem país que está subindo, como a perna de cima do K, e tem país que continua afundando, como a segunda perna do K. E a desigualdade não é só entre países, é entre setores, é entre trabalhadores, e eu vou mostrar aqui para vocês. Em primeiro lugar, quem está na perna de cima do K? Os países ricos. Quem está na perna de baixo do K? Os países pobres. Por quê? País rico, primeiro, tem acesso à vacina, como eu disse antes, país pobre tem acesso atrasado à vacina. País rico tem muito dinheiro para injetar na economia, como citei o exemplo do Joe Biden nos Estados Unidos. País pobre não tem dinheiro para injetar na economia. Isso gera uma desigualdade no mundo. Outra desigualdade no mercado corporativo. As grandes empresas no mundo inteiro, inclusive no Brasil, estão se recuperando rapidamente da crise, enquanto as pequenas empresas sofrem mais. Por quê? Porque a grande empresa tem acesso a crédito barato e tem capital de giro para sobreviver durante o lockdown, enquanto as pequenas empresas não têm capital de giro e muitas vezes não têm acesso a crédito barato. Aliás, eu queria aqui de cara já fazer um elogio a quem é aqui do agronegócio, claro, porque está bombando, mas principalmente também quem é do cooperativismo financeiro, que ajuda nessa oferta de crédito barato para as pequenas empresas. O cooperativismo de crédito teve um papel fundamental nessa crise de evitar um colapso de crédito, porque os grandes bancos, na hora do aperto, disseram não aos pequenos empresários. Outro ponto de desigualdade envolve o mercado de trabalho aqui no Brasil. O mercado formal de trabalho sofre menos do que o mercado informal. Por quê? Porque o mercado formal está protegido pela lei, está protegido pela flexibilização trabalhista que o governo promoveu. Vocês estão acompanhando, tanto no ano passado como agora, de novo, o governo está possibilitando que as empresas renegociem seus contratos com os trabalhadores com carteira de trabalho, reduzindo jornada e salário, ou até mesmo suspendendo o contrato de trabalho. Isso é bom porque evita o desemprego. Claro que reduz a renda do trabalhador, mas é melhor perder um pouco de renda do que perder o emprego. No caso do mercado informal, no caso dos trabalhadores informais, isso não ocorreu. Na verdade, eles foram demitidos, estão desempregados e o auxílio emergencial é praticamente a única fonte de receita de milhões e milhões de brasileiros desempregados no mercado informal. E um último exemplo de desigualdade é a desigualdade setorial. Felizmente, hoje, estamos aqui num evento do agronegócio. O agronegócio é um exemplo da parte do K, da perna do K, que está subindo. Enquanto, por exemplo, um setor de serviços, como o turismo, é um exemplo da perna do K, que está caindo por motivos óbvios. O setor de turismo precisa do contato entre pessoas, precisa das pessoas viajando, se hospedando em hotéis, resorts, e é claro que o setor de turismo afundou, enquanto o agronegócio, felizmente, bombou. Então, eu queria que vocês não saíssem daqui hoje sem essa visão de que, embora eu esteja otimista, tanto com a recuperação do mundo, quanto com a recuperação do Brasil, ela é uma recuperação desigual. Quando eu falo para vocês que, na média, o mundo vai crescer 6%, isso significa que a China está crescendo 8% e que tem um monte de país aqui da América Latina que vai crescer só 1% ou 2%. Esse é um exemplo da desigualdade. Isso dito, pessoal, vamos agora, para finalizar, falar sobre o Brasil, né? O que a gente pode esperar do Brasil e vamos inserir o agronegócio nesse contexto. Em primeiro lugar, eu queria pontuar para vocês coisas que jogam a favor e coisas que jogam contra o PIB, o Produto Interno Bruto brasileiro. Para simbolizar, eu peguei aqui o desenho de uma balança. Do lado esquerdo, eu vou colocar no pratinho do lado esquerdo os fatores econômicos que ajudam o crescimento econômico do Brasil. E do lado direito, os fatores econômicos que atrapalham, que dificultam o crescimento econômico. Bom,
O crescimento da China, que eu já mencionei, ajuda o crescimento do Brasil. Óbvio, como eu disse, a China é o principal parceiro comercial, vai crescer 8%, puxa o PIB brasileiro através do agronegócio, da mineração e da balança comercial. Por outro lado, a gente tem uma vizinha aqui, a Argentina, muito mal, em recessão, e que, portanto, deixou de comprar diversos produtos industrializados. Só para citar um único exemplo, o setor automotivo. Antes da pandemia, de cada 10 carros que o Brasil vendia para o mundo inteiro, 8 iam justamente para a Argentina. A Argentina entrou em recessão, parou de comprar automóveis do Brasil, esse é apenas um exemplo. Um outro exemplo que ajuda no crescimento, o crédito farto e barato. E, de novo, o protagonismo que vocês do cooperativismo de crédito estão tendo neste momento. Por outro lado, vocês estão acompanhando o noticiário, o Banco Central começou a subir taxa de juros. Isso, ao longo dos próximos meses, vai encarecer um pouco o crédito. E aí eu vou falar no finalzinho a minha preocupação, por exemplo, de que isso possa piorar as taxas de juros na hora do crédito rural financiar a nossa próxima safra 2021-2022. Tá? Então, isso é um ponto de atenção. Do lado esquerdo da balança, nós temos um efeito retomada que ajuda. Luiz, o que é esse efeito retomada? É o efeito que veio do final do ano. Vocês lembram que o nosso final do ano passado foi muito bom, por conta, inclusive, do auxílio emergencial, né? Isso fez com que o consumo crescesse e a gente começou 2021 com um efeito retomada que veio de 2020. Mas, com o fim do auxílio emergencial, isso acabou dificultando a situação dos desempregados. E aí eu coloco no pratinho do lado direito o fato de que nossa geração de emprego ainda está muito fraca. Talvez essa seja a pior notícia que eu tenha para dar para vocês aqui nesta manhã. E, infelizmente, o mercado de trabalho é a última variável da economia que vai melhorar. Tudo melhora antes, depois vem o emprego. Por quê? Porque o empresário só toma a decisão de contratar mais pessoas quando ele tem certeza de que o processo de recuperação econômica é para valer. E ele demora alguns meses até enxergar essa certeza do crescimento econômico. Do lado esquerdo, eu queria pontuar a melhora das contas fiscais. Embora o Brasil ainda esteja no vermelho, o ano passado a gente quebrou todos os limites da irresponsabilidade. O Brasil teve um déficit de 800 bilhões de reais, nunca antes na história do Brasil. Esse ano vai ser menor, em torno de 250 bilhões. Ainda é grave, mas sem dúvida é uma evolução. Por outro lado, a inflação alta preocupa. Por quê? Porque a inflação alta corrói o poder de compra, principalmente da baixa renda, isso atrapalha o consumo e, portanto, dificulta o processo de crescimento econômico. E para finalizar, eu queria dar um exemplo positivo de setorial, o agronegócio. Eu coloco, obviamente, na balança que cresce, porque está bombando. Por outro lado, já mencionei, alguns serviços estão muito fragilizados. Quando eu coloco todos esses fatores do lado esquerdo e do lado direito, por que eu digo que eu estou otimista com o Brasil? Porque eu acho que os fatores positivos, os fatores que ajudam, estão pesando mais neste momento do que os fatores que dificultam. É isso que me faz ficar otimista em relação ao Brasil. E já vou passar para vocês os meus números para o Brasil. Não sem antes pontuar algumas medidas importantes que foram adotadas no ano passado e estão sendo adotadas de novo agora neste ano. Em primeiro lugar, a importância de os bancos públicos oferecerem linhas de crédito com juros baixos e, de novo, reforço, desculpa se eu estou sendo repetitivo, mas reforço o protagonismo do cooperativismo de crédito, que, aliás, está ganhando fatias de mercado justamente porque os bancos, os grandes bancos privados, quiseram pisar no freio do crédito, o cooperativismo foi lá e ganhou fatias importantes neste mercado. Queria também mencionar a decisão do governo de, mais uma vez, adiar o pagamento de impostos de várias empresas. Por exemplo, empresas que estão no Simples podem adiar agora o pagamento de impostos, agora no primeiro semestre, e pagar só no segundo semestre. De alguma forma ajuda, principalmente a dar um alívio no capital de giro das empresas, principalmente as pequenas, isso é importante. Já mencionei aqui a flexibilização nas leis trabalhistas, isso é importante principalmente para o mercado formal de trabalho. E queria mencionar também o papel fundamental que tem a volta do auxílio emergencial. É claro que o auxílio emergencial
ele ajuda nessa questão do desafio da renda, mas como ele é muito menor do que foi no ano passado, ele ajuda, mas não resolve. Só para vocês terem uma ideia, no ano passado o governo injetou 320 bilhões de reais em auxílio emergencial. E nesse ano vai injetar cerca de 45 bilhões de reais. Portanto, é muito menos do que foi no ano passado. De novo, o auxílio emergencial, o retorno dele ajuda, alivia, mas ele sozinho não vai resolver a questão do crescimento econômico. Isso tudo dito, como é que eu enxergo a recuperação do Brasil? Será que é no mesmo formato em V que eu previ para o mundo? Não. Infelizmente, o Brasil não vai crescer na mesma velocidade do mundo. Como eu disse, minha previsão para o mundo esse ano é de um crescimento de 6%. Então, qual é a sua previsão, Luiz? É uma espécie de um V aberto, como se fosse um símbolo de ok, cuja segunda perna é mais aberta. Ou então, como eu tenho usado nas minhas apresentações, desde o ano passado, eu mantenho a mesma previsão, eu uso o símbolo da Nike. Aqui não é uma propaganda da Nike, estou apenas usando o símbolo da Nike para explicar a curva de crescimento econômico. O que é o símbolo da Nike? A primeira perna pequenininha foi um tombo rápido que a gente teve no primeiro semestre do ano passado. E a segunda perna do símbolo da Nike é uma perna bem longa que vai crescendo gradativamente, porém de forma consistente. Isso traduzido em números para a economia brasileira, para o PIB, o ano passado, a primeira perna do símbolo da Nike, nós encolhemos 4,1%, portanto, encolhemos basicamente no mesmo ritmo da média mundial. Porém, a retomada ela é um pouco mais lenta, embora muito importante. Enquanto o mundo vai crescer 6% já esse ano, no formato em V, eu prevejo que o Brasil tem condições de crescer entre 3% e 3,5% esse ano e mais 3% no ano que vem. Portanto, o Brasil vai precisar de 2 anos, 2021 e 2022, para voltar ao patamar pré-pandemia. Enquanto faz isso em apenas um ano, o Brasil vai precisar de 2 anos. Ok, não é o ideal, não é perfeito, mas é sim, na minha opinião, uma boa notícia esse processo de recuperação da economia brasileira. Porém, para que o Brasil cresça de 3% a 3,5%, tanto esse ano quanto o ano que vem, eu preciso pontuar com vocês que existem algumas premissas fundamentais, e acho que aqui está o principal ponto econômico da minha fala nesta manhã. Sem essas premissas, o Brasil não vai crescer. A primeira premissa é de que o Brasil consiga acelerar o processo de vacinação da sua população. Por isso que eu comecei a minha fala perguntando para vocês quem acha que o Brasil consegue vacinar pelo menos 70% da população adulta ainda esse ano. Eu vi que vocês se dividiram, muita gente falou sim, muita gente falou não. Eu estou no grupo do sim, no grupo mais otimista, mas entendo quem também diz não, porque toda hora a gente é bombardeado por notícias de atraso da chegada de insumos lá que vem da China. Isso torna preocupante a situação da vacinação aqui no Brasil. Mas eu estou otimista de que no segundo semestre a nossa vacinação vai decolar, inclusive por conta dos novos contratos que estão sendo firmados com a Pfizer. Então a gente vai ter Coronavac, vai ter Pfizer, vai ter AstraZeneca e quem sabe outras vacinas disponíveis aqui no Brasil. Mas essa premissa é importante. Premissa número 2, ajuste fiscal. Eu disse para vocês que neste ano há uma melhora nas contas públicas, embora elas ainda estejam no vermelho. E essa melhora precisa acontecer. É um grande erro quem acha que o governo pode imprimir dinheiro, quem acha que o governo pode torrar dinheiro, se não tiver de onde tirar esse dinheiro. Porque quando a gente imprime dinheiro, quando a gente gasta muito mais do que a gente arrecada, o efeito prático na economia é que a gente desvaloriza a nossa moeda e a inflação explode. Ela sai do controle. A gente já viveu esse drama nas décadas passadas. Quando a inflação sai do controle, o Banco Central sobe os juros, a economia desaquece, a gente entra em recessão e o desemprego aumenta. Portanto, não caiam na armadilha de quem diz que o governo deveria estourar o teto de gastos. Isso é um tiro no pé, é uma grande ilusão achar que o governo tem uma maquininha de fabricar dinheiro. Terceira premissa importante, o Brasil precisa retomar urgentemente a agenda de reformas do ministro Paulo Guedes. Quem não conhece o meu trabalho, talvez não saiba, eu sou um economista liberal. O que um economista liberal defende? Defende que o setor privado, ou seja, que vocês
tenha um protagonismo na economia e defende o enxugamento da máquina pública. Portanto, eu sou a favor das privatizações, eu sou a favor da reforma administrativa para a gente enxugar a máquina pública, eu sou a favor da reforma tributária para a gente simplificar essa maluquice que é o sistema tributário do Brasil. O problema é que o Congresso Nacional perdeu 4 meses deste ano, debatendo o orçamento que era para ter sido resolvido no ano passado e agora está demorando, na minha opinião, para retomar essa agenda de reformas, principalmente porque embarcou numa CPI que está monopolizando as energias do Congresso. Veja, eu não quero aqui entrar em polêmicas políticas. Quem conhece meu trabalho sabe que eu tento ser o mais isento possível. Eu respeito a ideologia de cada um de vocês, respeito quem gosta do governo Bolsonaro, respeito quem gosta do ex-presidente Lula, respeito quem gosta do governador Dória, eu respeito todo mundo. O meu ponto aqui é a análise econômica. O fato de o Congresso ter aprovado, no caso o Senado, uma CPI, isso vai monopolizar as atenções e pode atrasar o processo de reformas. E eu, como economista, fico preocupado toda vez que eu vislumbro um atraso na evolução das reformas, sem as quais, insisto, por isso que elas estão aqui como premissas, sem as quais o Brasil vai ter muitas dificuldades de crescer de 3 a 3,5% neste ano e no ano que vem. Então o Brasil precisa de uma reforma tributária, o Brasil precisa de uma reforma administrativa. E, por fim, a quarta premissa, mas não menos importante, a premissa de estabilidade institucional. Aqui é um papo muito sério, porque o que a gente vem vivenciando nos últimos 13, 14 meses de pandemia é uma falta de estabilidade institucional. É uma briga constante entre os nossos governantes. E aqui eu não entro no mérito, quem está certo, quem está errado. O fato é que todos estão brigando. Prefeitos, governadores, presidente da República, congressistas, e incluo ministros do Supremo Tribunal Federal, que hoje são, infelizmente, fonte de insegurança jurídica. Aliás, o ex-ministro Roberto Rodrigues, na sua fala inicial aqui, falou justa necessidade de o Brasil ter segurança jurídica para atrairmos ainda mais investimentos em todos os setores, inclusive no agronegócio. Então eu aqui, muito mais do que como economista, até como brasileiro, faço um apelo para que nós tenhamos estabilidade institucional, paz política e, principalmente, que nós não caiamos na tentação de antecipar o debate eleitoral de 2022. Toda vez que os políticos antecipam o debate eleitoral, eles paralisam o Brasil, eles paralisam o Congresso. E tudo que o Brasil não precisa neste momento é de paralisia. Ao contrário, pessoal, 2021, vamos trabalhar em torno das reformas, vamos fazer o Brasil crescer e vamos deixar o debate eleitoral para o ano que vem. Muito bem, isso tudo dito, eu queria dizer para vocês o seguinte, para finalizar e colocando o agronegócio nessa conversa. Eu só enxergo notícias positivas para o agronegócio. O Valor Econômico, por exemplo, deu a notícia de que nesse ano apenas a produção agropecuária vai superar a marca de R$1 trilhão neste ano. Aliás, foi também a capa da revista Dinheiro Rural. É mais um exemplo de que o agronegócio está indo muito bem e claro que a China tem uma grande contribuição para isso. Outro exemplo de efeito secundário, mas importantíssimo do agronegócio, é o impacto em toda a cadeia da agroindústria. Por exemplo, no setor de máquinas agrícolas. Com a safra recorde, a gente vai quebrar mais uma safra, de novo, recorde, né? Nós temos aí a produção também disparando de máquinas agrícolas. Então, reparem o efeito benéfico, o círculo virtuoso que o agronegócio gera em diversos setores da economia. Portanto, não é à toa que o agronegócio e os 3 craques que me antecederam aqui enalteceram muitos números do agronegócio. Hoje, segundo a CNA, o agronegócio, a agroindústria, né, tudo que envolve o agro, já representa mais de 1/4 do PIB, 26,6% é o número referente ao ano passado, é o que tudo indica, vai crescer ainda mais esse ano a participação do agronegócio. Eu queria pontuar que o agronegócio foi o único setor que cresceu no ano passado. Vocês se lembram que há pouco eu disse que o Brasil encolheu seu PIB 4,1%, todos os setores encolheram, a indústria encolheu, o setor de serviços encolheu, mas o agronegócio não,
teve um crescimento de 2% e vai repetir a dose neste ano. Também será um setor que vai crescer em 2021. Também mencionei para vocês, naquela manchete inicial da minha fala, do valor econômico, de que a demanda mundial está muito aquecida, essa recuperação em V do mundo, esse crescimento médio de 6%, está valorizando as commodities. Isso é bom, porque está enchendo o bolso dos nossos agricultores. É uma excelente notícia, que a gente faça uma boa gestão desse dinheiro, porque no futuro novas crises poderão surgir. Eu queria destacar também o que já foi dito pelos meus antecessores, o protagonismo das cooperativas agrícolas. Vocês estão fazendo um trabalho fantástico, não só dentro do agronegócio, mas replicando isso para diversos setores. Isso é fundamental. E eu queria apenas pontuar aqui 2 alertas que eu julgo muito importantes. Haveria um terceiro alerta, mas que já foi dito anteriormente, se eu não me engano, pelo professor Marcos Fava Neves, que é a questão do risco hídrico, né? Ele já pontuou isso muito bem. Eu queria pontuar outras 2 questões. A primeira, a alta de juros. Eu disse para vocês que o Banco Central começou a subir os juros, vai subir ainda mais. A minha previsão de que a Selic hoje, a taxa básica, que está em 3,5%, ela vai chegar até o final do ano alguma coisa entre 5% e 6%, e, portanto, ela pode sim ter impacto no crédito rural, no financiamento da safra 2021-2022. E queria pontuar também a enorme oscilação cambial que o Brasil vem vivenciando ao longo dos últimos meses, né? É claro que para o agricultor que exporta, $1 bem caro no Brasil é bom, porque a hora que ele transforma o dólar que ele ganhou lá fora em reais, ele fica com o bolso cheio. Mas ele precisa tomar cuidado, porque o dólar tem oscilado bastante. Aliás, nos últimos dias, caiu bastante aqui no Brasil. E a tendência é que continue oscilando. As pessoas me perguntam previsão para câmbio. Eu brinco que é a previsão mais difícil para um economista fazer, mas eu, sinceramente, tenho trabalhado com uma banda bem larga entre 5 e 6 reais. Ou seja, eu não vejo grandes motivos eufóricos para fazer com que o dólar caia abaixo de 5 reais aqui no Brasil, mas também não vislumbro grandes tragédias que façam o dólar superar a marca de 6 reais aqui no Brasil. Portanto, eu acho que dá para trabalhar com essa banda entre 5 e 6 reais. É importante lembrar que o agricultor ganha na exportação, mas quando o dólar é caro, ele paga caro também por tudo que é importado, né? Os insumos agrícolas, os defensivos, fertilizantes, etc, etc, etc. Então, vamos ficar atentos, porque na minha previsão, essa oscilação cambial, ela vai persistir até o ano que vem, principalmente no ano que vem, no ano eleitoral, a gente vai ter muito câmbio cada vez que surgir uma nova pesquisa. Ainda mais nesse cenário que, por enquanto, mostra aí uma polarização entre Lula e Bolsonaro. Isso vai chacoalhar o mercado financeiro ao longo do ano que vem. E aí, para finalizar, eu queria colocar um ponto muito importante que o professor Marcos Fava Neves colocou, e eu queria aqui corroborar com a fala dele, né, ratificar a fala dele, e eu disse isso ao vivo na Rede TV, a convite do meu amigo Luiz Ernesto Lacombe, um dia depois desse evento recente, a cúpula do clima no mundo, né, protagonizada pelo Joe Biden, em que o Brasil foi muito atacado. Eu disse o seguinte: olha, cuidado, porque, na verdade, quem está sendo atacado é o agronegócio brasileiro, que é vítima de fake news sobre problemas ambientais. Aqui eu queria explicar uma coisa. Não é que o Brasil não tenha problemas ambientais. Obviamente que tem. É claro que o Brasil ainda tem muito desmatamento ilegal. É claro que o Brasil ainda tem muitas queimadas que são feitas por bandidos. Mas daí a dizer que isso é fruto de uma ação do agronegócio e que é isso que explica a competitividade do agronegócio, é claro que é um discurso falacioso, é claro que é um discurso para afetar o nosso agronegócio. Isso é dito muito pelos europeus. Acho que o símbolo maior é o presidente francês, o Macron, que vira e mexe, inclusive publica até fotos, algumas até com datas erradas, sobre queimadas aqui no Brasil, e diz que a culpa é do agronegócio, que o agronegócio está desmatando, por exemplo, a Amazônia. Eu não caio nesse discurso. Na verdade, são um discurso dos europeus que sabem que o agronegócio brasileiro é muito mais competitivo do que o deles, e, portanto, eles já acusam a gente para lá na frente tentar impor alguma barreira contra o nosso agronegócio e tentar convencer a OMC de que eles estão corretos, porque o Brasil não está respeitando as questões ambientais. Então, muito cuidado. Sim, o Brasil tem que melhorar muito ainda nas questões de meio ambiente.
Sim, é dever do governo fiscalizar e combater todas as ilegalidades que acontecem na Amazônia, mas não vamos misturar isso com a imagem do agronegócio. Então, é fundamental que o nosso agronegócio cada vez mais incorpore a sigla, que também foi dita aqui, ESG, ou ESG em inglês, a sigla que hoje simboliza meio ambiente, simboliza responsabilidade social. É fundamental que a gente incorpore isso no selo de qualidade do nosso agronegócio. E para finalizar, antes da palavra para o Douglas, eu queria deixar aqui uma última questão para vocês responderem no chat com a palavra agro, Brasil ou ambos. A pergunta é, jogando 12 meses à frente, quem vocês acham que vai estar numa situação muito melhor do que hoje? Quem acha que é só o agronegócio, escreva a palavra agro. Quem acha que o Brasil vai estar bem, mas o agro não, escreva Brasil. E quem acha que os dois estarão bem, tanto o agro quanto a economia brasileira, escrevam, por favor, a palavra ambos. Então é agro, Brasil ou ambos. Vocês podem votar, eu vou aqui encerrar, colocar minha última tela, deixando para vocês os meus agradecimentos. Esse é o meu site, luizarturnogueira.com.br, Luiz com S, Arthur sem H, o meu Instagram, o @luizarturnogueira, todas as redes sociais. E aí, sobraram alguns minutinhos, eu devolvo a palavra para o Douglas, se der tempo eu respondo alguma perguntinha. A palavra é sua, Douglas. Tem uma pergunta aqui interessante, do William Antônio de Lima. Com o ano eleitoral chegando, qual dessas premissas que você passou realmente devem avançar a curto prazo? Qual é a sua opinião, Luiz? Ótima pergunta do William. Olha, eu diria o seguinte, William, a da vacina, sim, é uma premissa que eu acho que a gente vai cumprir, a gente vai conseguir evoluir o processo de vacinação. Eu estou otimista, eu acho que a gente vai conseguir vacinar a população adulta ainda este ano. A premissa das reformas, eu acho que a gente vai evoluir alguma coisa esse ano, e tem que ser esse ano, viu, William? Porque o ano que vem, ano eleitoral, a gente sabe que o Congresso vai trabalhar no máximo o primeiro semestre. O segundo semestre, esquece, o Congresso não trabalha, só fica em campanha eleitoral. Então, ou a gente aproveita agora, 2021, para avançar com alguma reforma tributária, não precisa ser a reforma tributária dos sonhos, nada disso, alguma coisa que já simplifique o sistema de tributos, já vai ajudar muito. E a reforma administrativa é importante. E atenção, eu sei que tem muita barreira à reforma administrativa, mas ela, pelo projeto original, ela não vai afetar os atuais funcionários públicos. Ela não vai tirar direito dos atuais. Ela vai apenas melhorar as regras para quem ainda for entrar no futuro no serviço público. E isso vai, no futuro, gerar ganho para a máquina pública. Então, acho que ela é importante, e eu não sei por que tanta barreira se ela não afeta os atuais funcionários públicos. Então, acho que essa premissa vai acontecer também, vai evoluir. A premissa fiscal já está melhorando, não tenho dúvidas. A que mais me preocupa, William, é a última, a da estabilidade institucional. Por conta do debate eleitoral antecipado, a gente não tem paz política, na verdade, a gente tem guerra entre prefeitos, governadores, presidente da República, Congresso e Supremo Tribunal Federal. Não vai ser fácil, mas a gente vai superar, Douglas.